Bom, pessoal, nesses últimos dias aí, com tudo que tem acontecido, desde a morte de George Floyd, os protestos nos Estados Unidos, as manifestações que a gente teve aqui no fim de semana também, e principalmente ontem com o Blackout Tuesday, com tudo que a gente acompanhou de debates em torno disso, acho que passei alguns dias pensando sobre o assunto, tentando encontrar o meu lugar, onde eu poderia participar de tudo isso que está acontecendo. E decidi então começar, dar início, né, me arriscar nessa iniciativa nova aqui, que eu estou chamando de A Voz e Algo Mais, e que eu vou tentar apresentar aqui para vocês os fundamentos, ou qual que é a ideia da coisa. Então, para começar a entrar aí no assunto, vocês viram que no começo eu coloquei duas referências de autores africanos, né? Primeiro o Achille Mbembe, um camaronês, pensador, filósofo, e depois do Frantz Fanon, né? Nascido na França, mas de ascendência africana, que se envolveu nas lutas de liberação da Argélia, né? No contexto de pós-colonialismo. E acho que essas duas citações deles condensam bem quais são os desafios que estão em jogo nesse momento de luta que a gente está passando e também situam quais são os pontos que eu acho que daria para a gente conversar, o que eu poderia discutir com vocês. O MBEMP, que já tem uma certa circulação aqui no Brasil, né, e até nos debates que estão rolando, principalmente pelo conceito de necropolítica, né, a gestão da morte, a produção de morte de populações como estratégia de governo, uma ideia muito atual, mas que eu peguei uma citação do livro mais recente dele, que é o Brutalismo, que saiu esse ano, em que ele dá um passo a mais nesse debate, né, para destacar como não é só uma estratégia de destruição de vidas no sentido biológico, né, de matar pessoas, mas que o que a gente enfrenta hoje no capitalismo é esse processo pelo qual vidas são silenciadas, né? Pessoas são transformadas em objetos, em coisas para serem controlados, manipulados pelas agências de poder. E é muito interessante que ele vai destacar que as novas tecnologias digitais são um elemento essencial. Então essa ideia, né, de que as tecnologias elas são parte essencial dessa estratégia capitalista de silenciar as vozes. E depois eu trouxe esse trecho do Frantz Fanon, né, um capítulo muito interessante do livro dele, que ele discute isso da voz de luta da Argélia, que era, na verdade, um programa de rádio, né, organizado pelos combatentes, para que as informações da luta que estavam rolando pudessem chegar nas pessoas, né? Então essa voz da revolução circulava pela rádio, circulava pelo ar, e assim ela tinha um alcance maior. E como, quando o governo francês se deu conta disso, isso engendrou uma disputa tecnológica, né? Os franceses tentando destruir as ondas de rádio dos revolucionários, e os revolucionários tentando criar alternativas para que as vozes pudessem ainda assim ser escutadas, pudessem ainda assim chegar nas pessoas. Então a ideia de que os mecanismos de controle, de violência, de exploração, de massacre, né, eles operam assim no nível também da micropolítica do dia a dia pelo silenciamento de vozes. São esses diversos mecanismos que fazem com que vozes não sejam reconhecidas, que vozes não possam ser escutadas, que mantêm o contexto de violência e opressão. E, então, se isso é verdade, né, a única possibilidade de mudança, a possibilidade de revolução, de transformação dessa situação de violência é se a gente conseguir de alguma maneira voltar ou começar a escutar essas vozes que antes não podiam ser ouvidas. Então a revolução, a mudança, a transformação, ela vai vir pela nossa condição de mudar a maneira como circula a palavra, a maneira como a gente escuta quem fala com a gente, a maneira como a gente responde aos chamados de dor e de sofrimento dos outros, as maneiras como a gente consegue se colocar. Então, muito da ideia que até vem sendo discutida nos últimos dias é de que, por exemplo, as vozes negras antes silenciadas possam se fazer escutar, possam ser reconhecidas. Isso é uma das demandas dessa luta. O desafio, porém, é que não é um ato fácil conseguir escutar o outro, aprender a escutar o outro, se abrir
para de fato escutar o que o outro está dizendo, né? Da mesma maneira que na constituição subjetiva para cada um de nós é um processo aprender a falar, entrar na linguagem, construir as maneiras de dizer coisas, escutar também é uma construção. Não é um negócio que se faz de uma hora para outra. Tem uma série de etapas, tem uma série de elementos no meio do caminho. E que em cada um desses momentos do caminho pode ter problemas, né? Existe um trabalho para se conseguir escutar. E essa questão de como escutar vozes que, pelos mais diversos motivos, foram silenciadas, né, ao longo da história, isso é uma questão que me acompanha já há bastante tempo, né, tanto no meu trabalho como psicanalista, quanto no que eu tenho desenvolvido nas pesquisas na USP, né. No meu mestrado eu discuti a questão da violência dos psicólogos e psicanalistas, né, quando eles falham ou não conseguem escutar algo que o paciente traz desse tipo de sofrimento, né? Uma demanda muito frequente de grupos, né, que passam por violências desse tipo, sentir que o psicólogo não entende, não escuta, não reconhece o sofrimento que está ali, né? Foi algo que eu discuti no mestrado. E agora, no doutorado, mais especificamente, tenho discutido a questão do silenciamento, né? Que tipo de processos operam quando uma voz é silenciada, né? E quais os desafios para essa voz poder voltar a ser escutada, né? E principalmente para a gente conseguir escutar. Então a gente tem visto nos últimos dias, né, postagens no sentido de que é preciso ter mais empatia, ou de que é preciso estudar mais ou conhecer mais sobre os assuntos, né? E essas iniciativas são bem importantes, né? O problema é que nesse ponto específico de poder escutar as vozes, né, isso nem sempre vai funcionar de uma maneira tão simples, né? Empatia não é um botãozinho que você liga e desliga e de repente ele começa a funcionar. E também adquirir conhecimento no sentido de mais leitura ou mais sabedoria não necessariamente se converte em mais capacidade de estar com o sofrimento do outro, né? Um dos grandes desafios, né, da luta desses movimentos é justamente como a lógica capitalista, a lógica de dominação é imposição de um certo modo de saber, de um certo modo de racionalizar. Então tem um mecanismo de violência e controle em jogo quando a gente aprende a escutar certas palavras, certas gramáticas, certas racionalidades. E para isso a gente esquece ou perde a capacidade de escutar outras vozes, outros jeitos de pensar, outras maneiras de se apresentar. A entrada num tipo de gramática muitas vezes envolve excluir e silenciar outras. Então esse vai ser o argumento de base aqui que vai orientar os assuntos que eu vou tentar trazer para vocês, né? De que o trabalho vai ser a gente relembrar ou reaprender a escutar vozes. Então eu sei que são assuntos delicados e difíceis de navegar, né? Até pela questão de que direito ou que posição que eu teria para falar sobre isso, né? Mas entendo, acredito, né, que esse é o jeito que eu encontrei para poder contribuir, né, nesse processo, porque eu realmente acredito, defendo que é através dessa possibilidade de escutar as vozes dessas pessoas que a gente vai poder transformar alguma coisa, né? Então, espero que o que eu vá trazer aqui possa servir tanto para psicólogos, psicanalistas que de fato, né, trabalham com isso, escutando as pessoas, né, mas de maneira mais ampla, para que isso possa de alguma maneira contribuir para facilitar ou propagar a possibilidade de que essas vozes antes silenciadas possam circular e alcançar mais pessoas. Então a ideia vai ser mais ou menos essa aí, de a cada aparição aqui, a cada encontro, poder pegar algum ponto específico, algum elemento desse processo de conseguir escutar e trazer para a gente discutir, para conversar, para poder também escutar vocês. Acho que da mesma maneira que Djamila Ribeiro pôde propor, né, o conceito de lugar de fala, que ganhou tanta importância, né? Acho que do lado de quem testemunha esse sofrimento, de quem quer participar dessa luta, tem a importância de poder construir um lugar de escuta. O que é poder se colocar numa posição de escuta e que a partir daí oferece a possibilidade desse lugar de fala para as vozes antes oprimidas. É isso que eu vou tentar discutir aqui com vocês e
e vamos ver como é que avança. Então a aposta aí, até ética, que estou propondo aqui é de que, podendo falar e podendo receber de vocês as devolutivas, saber como isso chegou, receber as ressonâncias disso de volta, que seja também a chance de avançar nesse caminho, de conseguir escutar, de aprender a escutar. Então, acho que a ideia é essa, né? Me digam aí o que vocês acham, sugestões de temas que vocês curtiriam trazer, ou que acho que faz sentido a gente falar. Eu vou tentar sempre, dentro do possível, seguir esse modelo aí que eu fiz hoje, de começar com uma citação de um pensador, de um filósofo, de alguém que tem discutido já esse tema, para a gente poder dar amplitude a esse tipo de conhecimento e poder discutir os assuntos a partir daí. Então, acho que é isso. Vamos ver nos próximos encontros como que a coisa avança. Valeu, pessoal.